Olá, meus queridos, como estão vocês? Espero que com muita saúde. Vamos lá! Hoje eu vou falar de um assunto teórico para videoaula, mas que é de extrema importância e dá para você praticar bastante em casa aí nesses diazinhos de isolamento, ok? Nós vamos falar de argumento. O que é isso? Bom, vamos lá. Tudo na vida precisa de organização. Se você não for uma pessoa lá muito organizada, tá aí uma ótima oportunidade de ir se habituando. Para começar, um vídeo de qualquer natureza não é diferente, independente de qual seja o assunto, ok? Então vamos tentar desmembrar isso. Depois que você teve a ideia, aquela que a gente falou lá no vídeo passado, já escolheu o tema, assunto, a história que vai ser contada no seu vídeo, é o momento de organizar o raciocínio. É aí que entra o argumento. Que a definição é isso mesmo, gente, raciocínio. Pode ser resumo, sinopse, enfim, né? É quando a história de fato vai começar a ganhar forma, não é? Quando você vai começar a encaixar esse quebra-cabeça. Porque às vezes a história está aqui, mas você tem que passá-la para o papel, né? De forma organizada. E ela é o seguinte, ela é sobre o que você vai falar, que tipo de abordagem você vai dar. É a primeira redação do seu projeto, ok? Diquinha aí, ó. Para quem tem interesse em seguir carreira profissional dentro do audiovisual, o argumento ele é um documento de trabalho e de venda também do argumentista ou roteirista. Por esse motivo, até que a gente não acha com muita facilidade aí no YouTube, na internet, exemplos de argumento para a gente copiar, certo? Mas vamos lá dar uma ilustrada aí nessa introdução. Fictício, tá? Eu tive uma ideia de fazer um vídeo sobre um time de futebol da minha cidade. Vamos lá, o Luz Futebol Clube. Antes de qualquer coisa, uma pesquisa mínima deve ser feita, tá? Tipo ano de fundação, cores, símbolos, jogadores, diretoria, torcida, enfim. Feita essa pesquisinha, né, que pode ser rasa, não precisa ser muito aprofundada, mas é hora de colocar no papel o foco que eu quero dar para esse trabalho. Aí depois disso eu preciso aprofundar um pouco mais. Se eu vou focar na história da agremiação, né, como um todo, ou se eu vou fazer o que a gente chama de recortes, né, nessa história, que pode ser focar só nos campeonatos conquistados, focar nos atletas de destaque, ou num personagem específico, na torcida, enfim. Né? É o momento de colocar essas decisões no papel e organizar, né, a forma que vai ser feita a abordagem. E aí vem o aprofundamento, tá? Quais os depoimentos necessários, né, os locais, os elementos que vão ser utilizados, principalmente as intenções desse vídeo. Se vai ser só para homenagear mesmo o meu time ou se vai virar algum tipo de produto para angariar fundo para o clube, campanha de sócios, ou porque eu tive vontade de fazer pura e simplesmente, tá? Eu tenho que deixar isso muito claro no meu argumento. Quando a gente fala que é um documento de trabalho e venda, quer dizer que os profissionais da área, argumentistas e roteiristas, eles usam essa primeira escrita para encantar para os possíveis patrocinadores, financiadores do projeto. Às vezes, quando o argumentista não é o próprio roteirista, esse argumento também serve para encantar o roteirista. Né? Eu escrevi um argumento que eu quero que o roteirista X lá, né, se encante por ele e queira fazer. Né? É bom, diquinha aí, é bom que esse argumento seja escrito no tempo presente, tá? Isso facilita o entendimento. Se eu for contar a história do time da minha cidade, que vai completar 50 anos, obviamente eu vou ter que fazer uma viagem aí no passado da agremiação. Mas na hora de escrever o argumento, eu não vou discorrer sobre esse passado. Eu vou falar apenas da minha intenção, que é presente, de fazer o vídeo e de que maneira que eu vou tratar essa história, ok? Eu acho que isso ajuda bastante a gente começar. Aí você me pergunta, mas Cláudia, eu não quero fazer isso. Eu tenho a intenção de aprender alguma coisa sobre audiovisual para fazer eventos sociais, né? Entrar aí no mercado de trabalho com casamento, aniversário, né? Confraternização. Para que eu vou escrever argumento? Tem um motivo sim. Ó, vamos lá. Quando você se coloca no mercado, de alguma coisa, né? Alguma coisa você tem que fazer para chamar a atenção do seu contratante, certo? E, ó, se engana quem pensa que é só dar o menor orçamento. Hoje em dia não é mais assim, tá? Antes, quando os pais de uma debutante, por exemplo, procuravam alguém para filmar a festa,
eles vinham em busca de registro, né? Da entrada da menina, da valsa, do bolo, do vestido, da pose dela de mesa em mesa com os parentes, com os amigos, durante todo o tempo que a festa durasse, né? Então o menor preço, né, ditava as regras quando era assim. Mas isso mudou muito, viu? Hoje em dia, as pessoas querem um material mais curto, muito mais dinâmico e visceral. O que é isso? É você contar uma história emocionante em curto espaço de tempo, com muito movimento e sem perder detalhes. É por isso que hoje você precisa fazer uma entrevista com os pais e com a debutante, se for o caso, ou com os noivos, se for casamento, enfim. E é necessário conhecer a personalidade das pessoas que vão ser o foco da sua filmagem, né? Como elas pensam, do que elas gostam, o cenário em que vai ser feito esse evento, até o temperamento e principalmente o que elas esperam ter, né, de resultado, para você oferecer um argumento que encante o contratante, mesmo que esse argumento não seja escrito, seja oral, né? Às vezes você argumenta na conversa mesmo, tá? E é lógico que a decisão é do contratante, mas você pode e deve, tá, sugerir, dar ideias para que a satisfação do cliente seja alcançada, tá? O seu argumento, com base nas características do cliente, é um diferencial que nos dias de hoje está quebrando a barreira do menor preço, tá? Quer ver uma dica bem válida? Dá uma procurada lá no YouTube, os vídeos de produtoras que atuam no mercado de festas e eventos. Dá uma sacadinha lá, né, na atual tendência da filmagem social. Tem cara de produção cinematográfica, não é? Por isso que a gente tem que usar os elementos do audiovisual em todas as nuances para se sair bem no ramo, né? E ó, isso muda todo dia, viu? Se manter atualizado é essencial para quem quer seguir carreira, ok? Isso vale para tudo. Voltando lá à escrita do argumento. É basicamente um texto com menos regras e maior flexibilidade de construção, não é? Vamos falar aí das vantagens de um bom argumento para todos os tipos de projeto. Essencialmente, o argumento precisa capturar os eventos de maior impacto para o desenvolvimento da sua história, né, da sua trama, o tom da história. E no caso de obras de ficção, aí você tem que capturar bem a jornada de transformação do personagem protagonista e o universo, né, de onde se passa essa história, como se fosse um mapa, tá? Onde se pode observar as ações, né, com um certo distanciamento, analisando assim numa escala bem reduzida a disposição dessa narrativa, né? Isso ajuda a você não desviar o foco, tá? Se você mapear as intenções, você não desvia esse foco, né? E quem vai ler o seu argumento, né? Bom, o primeiro leitor do seu argumento é você mesmo, né? E posteriormente ele vai ser lido pelo roteirista, se você não for o próprio, e também por produtores, diretores, atores e outros profissionais que você queira aí agregar no seu projeto, tá? O argumento, ele é uma janela que mostra também o seu potencial artístico e autoral, né? Como eu citei lá no vídeo anterior, a ideia, né, da sua autoria. E quantas páginas tem que ter isso? Não tem quantidade definida de página, mas tem bom senso, viu? Se você conseguir escrever um argumento com todas as informações que ele precisa ter em uma ou duas páginas, vai ser maravilhoso ter um documento desse para reuniões de parcerias comerciais, né? Em geral, os profissionais optam por 2 a 5 páginas, né? Se você for argumentar uma novela, pode ser capítulo por capítulo, ou se for aí um longa-metragem, pode ter dezenas de páginas, depende. Mas se você for levar para uma mesa de negociação de valores, leva o mais reduzido possível, mas que não tenha deficiência de informação, tá? Se você for participar, por exemplo, de um edital que peça esse tipo de documento, geralmente lá vai ter uma limitação de páginas. Você tem que ficar atento nisso, tá bom? Muitas vezes, né, esse tamanho também pode ser definido pela função, como instrumento de trabalho, né? O que se deve evitar, né, na escrita de um argumento? Isso é importante saber. Tem umas coisinhas aí que não é legal estar dentro desse texto. Por exemplo,
elementos com muita exposição, né? Muito expositivo, que vai mostrar demais algo ou alguém, né? De repente pode tirar a graça da sua história. Diálogos, por exemplo. Diálogos é coisa para roteiro, né? O roteiro propriamente dito. Não se coloca diálogos em argumento. Imagens, fotos, desenhos, isso também não acompanha o argumento. Parágrafos longos também deve ser evitado, porque fica difícil a leitura, frase de efeito, qualquer coisa que faça o leitor ter que reler para entender. Isso não é bacana estar dentro do texto do argumento. Pensa que quem vai ler tem que ficar com vontade de abraçar o seu projeto, né? Tanto para a realização quanto para um possível aí financiamento, tá? É bom evitar também variedade de fontes, letrinhas bordadas, vários tipos de letra, colorido. O argumento é um documento, ele tem que ser visto e entendido como um documento, para constante consulta, inclusive. E que também é uma excelente ferramenta para te ajudar a definir o título da sua produção, porque às vezes a gente faz um negócio bacana e fica, meu Deus, que nome que eu dou para isso agora, né? Como eu disse lá no começo, o argumento ele é um assunto muito teórico para videoaula. Mas dá para você aproveitar aí essas diquinhas, aproveitar os períodos de isolamento e tentar praticar essa escrita em casa. Me manda aqui, ó, nesse e-mail, o que você escreveu. De repente você tem alguma coisa já escrita, guardada na gaveta aí que você nunca mostrou para ninguém. E de repente é um baita material, ok? Eu prometo que eu vou ter muito respeito com o seu texto, prazer em ler e esclarecer todas as suas dúvidas sobre o assunto. Valeu? Até a próxima, ó. Deixando aqui e-mail. Entre em contato, mande seu texto. Vou ficar muito feliz em ler, ok? Até a próxima!